Looking for a man. Goes by Hendrik. What do you want with him? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. Não é bem uma bottle, né? Tá mais pra um shots, mas tudo bem. Ah, ok. You gotta go. I'll open the back way for you. Tá. Então é bem provável que isso tivesse a ver com aquela questão de a galera tá fechando as portas ali e tudo mais. Eu vou perguntar se tá esperando visita, né? Eu não terminei de beber, cara, é óbvio que eu já notei que tem alguma coisa acontecendo aqui, eu não vou me fazer de sons. Eu vou simplesmente perguntar se ele tá esperando visita. Got company. Who is it? Innkeep, vodka. Who's this? Homens do Barão? Brave warrior looks like. Got 2 swords, see? Realmente, acho que são Great boy. What's the point of having 2 swords? planos for Wonder if he keeps an monsters. extra prick in his trousers too. You fucking deaf? Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? Se afaste ou morra, sou um bruxo, quero uma bebida. Sou um bruxo. I'm a witcher. Heard you wondering about my swords. Well, one's for monsters, the other for humans. Ok. Only got one prick, though, in case you're wondering about that, too. Don't touch him. Don't even look at him. Worse than lepers, that lot. Saw one in action once. Killed a half dozen. Blood everywhere. Freak didn't even show a drop of sweat. Got the stench of corpses on him. Resolvido. If you want a rest, come with me. Or the bench you can use. Eu acho que foi o melhor. And there's the bumpkin with what looks like his son. That's on the pretty side, I think to myself. I see, probably disguised his daughter. Horsons always manage to hide their lasses. Thought he'd outsmarted me. The arseway. Mean he hadn't. I ploughed the snot out of that little shit. Lad, that's whatever the fuck he was. Must have surprised the old coot. Bet he wet himself. Tá. Eu pensei que pudessem ser homens do barão, desse barão que tá por conta aí no meio dessa guerra, né? Mas tá chamando eles de bandido, a legenda. Então, eu confesso que, ainda mais depois dessa fala aqui deles, com toda certeza o negócio ficou complicado. E realmente, eu não achei que... Eu tinha 3 opções, eu tinha que decidir rápido, então não deu pra conversar com vocês. Mas o que eu pensei? Uma eu iria antagonizar eles direto e ia acabar no mínimo na porrada. A última que eu também não escolhi, eu acho que, de novo, é demais me fazer de sonso e ficar sendo muito misterioso, né, e tudo mais. Eu acho que não ia ajudar com pessoas que estavam claramente me hostilizando. Então eu tentei ser o mais claro possível. Tipo, cara, eu sou um Witcher, né? Eu sou um bruxo. No sentido assim, eu estabeleço que eu sou uma pessoa poderosa e eu estabeleço que eu não tô aqui pra brincadeira, mas ao mesmo tempo falo isso de uma maneira neutra, sem antagonizá-los. E aí eu deixei pra eles decidirem o que eles queriam fazer com essa informação. Porque isso é uma coisa muito importante quando a gente está tentando se comunicar. A gente tem que saber que é impossível a gente conseguir ter uma comunicação perfeita. Porque a gente não consegue garantir que a pessoa vai entender exatamente tudo que a gente está querendo dizer, porque a comunicação depende apenas 50% de nós. E a gente tem que saber que os outros 50% não dependem, porque a pessoa tem uma história de vida, conhecimentos, um background, valores, visões, experiências e várias outras coisas que vão fazer com que ela pegue aquela informação que a gente está falando e elas vão interpretar do jeito delas, com o que elas têm à disposição para elas. Ainda mais num primeiro contato assim, quanto mais contato a gente tem com uma pessoa, mais fácil é da gente facilitar a troca, mas principalmente num contato tão rápido e tão delicado e hostil como esse,
A gente tem que saber, não tem uma resposta perfeita nessas horas. E eu gostei que o jogo deu um tempo, porque é bem isso que acontece. A gente tem que decidir muitas vezes numa fração de segundo, né? Aquela ideia do que eu vou falar agora. E a gente tem que assumir o risco de assumir que a gente não sabe o que a pessoa sabe sobre as informações que a gente está falando, que a gente não sabe muitas vezes a opinião da pessoa que a gente não conhece sobre o que a gente está dizendo. Se uma pessoa me pergunta, por exemplo, putz, de qual religião você é? E eu respondo lá, eu sou da religião X, né? Por exemplo, eu nem tenho uma religião. Eu falando aqui enquanto Arthur, eu sou agnóstico, né? Não sou ateu, mas sou agnóstico, não tenho uma religião. Mas eu falo, caramba, né? Vou dar o meu exemplo. Eu não tenho uma religião específica, mas a minha crença espiritual favorita é o taoísmo, né? E aí, brincadeira à parte, né? Mas aquela coisa, se entrega para Deus, né? Já que a gente está na temática da religião. Porque você não sabe muitas vezes, se você não conhece a pessoa, qual tipo de reação ela pode ter àquilo, né? Será que ela sabe? Será que ela não sabe? Esses tempos atrás eu falei isso para um motoboy que estava me perguntando lá da minha religião, não sei o que. Eu só, tipo, cara, me entrega meu sushi de uma vez. Mas o cara começou, tipo, perguntar um monte de coisa e eu gosto do taoísmo, né? E ele, pô, esse não é o negócio das plantas lá? Eu fiquei pensando, cara, o que taoísmo tem a ver com planta para ele ter chegado nessa conclusão? Né? Então, assim, a gente não sabe muitas vezes. E a gente pode pensar, conjecturar, mas quando a gente de fato não tem muita informação, a gente vai ter que assumir o risco, né? E ali eu tinha 3 riscos que eu poderia assumir. O primeiro, que é antagonizar, tinha muito mais chance de acabar sendo agressivo. É óbvio que eu sabia disso. A probabilidade era óbvia. Ainda mais agora que eu sei que eles são bandidos, né? Se eu começasse a ficar muito quieto, você pode piorar muito a situação, porque quando você fica muito quieto, mesmo o silêncio vai ser interpretado de alguma maneira. Então, em boa parte das vezes, eu prefiro falar alguma coisa do que o silêncio, porque o silêncio deixa o outro com mais possibilidade ainda de utilizar a criatividade para preencher o vácuo. Se eu falo algumas informações, eu consigo guiar pelo menos 50% da conversa. Eu consigo utilizar bem a minha responsabilidade. Mas mesmo assim não é perfeito, não é garantia, principalmente com alguém que eu acabei de conhecer. Eu tomei aqui um risco, né? Eu aceitei o risco e deu certo, né? Porque eles pararam de me pentelhar e tipo porque eles tinham um certo medo de Witchers, né, de bruxos. Então foi perfeito porque eu queria. Parem de me encher o saco. E eu achei que o Geralt ele foi muito, muito bom no que ele falou também, né? Ele falou que ele é um Witcher, explicou se eles estavam perguntando para que 2 espadas, né? Uma para monstros, outra para humanos. Seria exatamente o que eu teria respondido nessa hora. Mas ele teve mais uma sacada que nem tinha parado para pensar na minha cabeça, que foi a coisa do... Bem, mas pinto eu só tenho um, né? Cara, foi perfeito para desarmar a situação. Então, ótimo. Mas também foi sorte, porque eles tinham uma visão de Witcher de não mexemos com Witchers. Então, uniu o bom desempenho do Geralt na escolha com também a sorte de esses caras terem esse background aí.